Graças a todos os irmãos. Eu sei que vocês aí que chegaram até esse vídeo foram exatamente por causa dessa capa chamativa que nós colocamos. E sim, hoje nós vamos falar sobre luto, um assunto delicado. Mas o diferencial é que a gente vai falar de uma forma que você nunca ouviu falar na sua vida. Talvez algumas pouquíssimas pessoas tenham ouvido falar ou tenham esse pensamento. Mas hoje eu sei que nós vamos mudar a cabeça de muitas pessoas. Porque a gente vai falar do luto de uma forma diferente de tudo que você já ouviu. Eu vou passar para o meu irmão Jonatas, que é uma pessoa dedicadíssima aos estudos, não é mesmo, Fábio? Sim. É uma pessoa intelectual. E eu vou passar para você a pergunta de o que é o luto? O que significa a palavra luto? Ah, desculpa. E lembrando, gente, que aqui nós estamos falando com total responsabilidade, com paciência, porque a gente sabe que isso é um assunto que vai tocar muita gente aí através da tela. Então a gente vai tentar falar com a maior segurança possível, ok? Pode falar, irmão Jantos, desculpa. Paz e graça a todos. O luto é algo que está presente na vida de muita gente, né? Só que algumas pessoas acham que não se deve sentir luto porque o luto é associado à morte. Não é mesmo, Fábio? É verdade. E é por causa disso as pessoas pensam que o cristão não pode sentir luto, o luto é coisa de alguém que está afastado, a pessoa que tem uma fé mais fraca. Só que o luto, quando você vai estudar, o luto ele é uma reação que o corpo tem, que é uma fase de transição para você se acostumar a uma perda Glória a Deus. de algo muito importante para você. Não necessariamente só uma pessoa que acabou morrendo, pode ser algum emprego que você perde, você tem que passar por aquele processo de aceitação, né? Tanto que, se for vendo o estágio do luto, começa com negação e acaba com aceitação. Você vai passar, se uma pessoa morreu, você vai, que é o exemplo mais famoso, né? Vem primeiro a negação, porque você não quer acreditar naquilo, depois vem a frustração, a raiva, porque não era para ter acontecido com aquela pessoa, negociação, a depressão e por último vem a aceitação. Então esses são os estágios do luto, que é um momento de transição, de amadurecimento, para você aprender a lidar com uma perda que foi muito importante para você. Um casamento que terminou, um emprego que foi perdido, um parente que faleceu, um membro que você perdeu. São vários os exemplos do que pode ser o luto. Entendeu, meu Fábio? Então, Jonathan, o luto, nós estudamos aqui, o luto não é necessariamente quando a pessoa morte. perde um ente querido ou um amigo, não é isso? Não necessariamente, pode ser aplicar a várias situações que eu falei e outras também. Esse processo que você passa, né? Sei. A situação. Que é até vista como de maus olhos por algumas pessoas que acham que é sinal de, às vezes, até uma fé fraca, uma pessoa que anda triste por aí, mas é algo importante do ser humano passar, né? Esse processo para uma adaptação. Como se fosse uma adaptação. Então quer dizer que a gente já viu duas coisas. Primeiramente, que o luto não é só uma morte, não é mesmo, Fábio? Não é uma morte de Só na uma morte. pessoa familiar. É uma perda significativa. O significado de luto quer dizer isso, então. É o processo de uma perda significativa, meu Fábio. Então quer dizer que não tem nada a ver com só morrer, né? Não, claro que não. Por exemplo, se você é muito apegado a alguma coisa, ou mesmo que não seja uma pessoa, e você, se for uma pessoa, se distanciar dela, se você sofrer, já é um luto. Se for algo e você se distancia, perder, ficar sofrendo, já é um luto também. É uma perda significativa que você vai sofrer com isso. E é normal, não é... É a segunda coisa que a gente aprendeu. É normal, não é sinal de fraqueza, nem de cristão fraco. É algo biológico do ser humano, psicológico. O que eu vejo sobre o luto, paz e graça a todos. Esqueci da primeira fala que eu falei, tem que responder, irmão Jonathan, esqueci de falar com os irmãos. Paz e graça. O que eu vejo sobre o luto é que as pessoas enlutadas, elas precisam muito de respeito. Vejam só, a pessoa enlutada precisa muito de respeito daquelas pessoas que estão do lado daquela pessoa. Para apoiar. Para apoiar, para ter um ombro amigo, conversar principalmente, dar alguns exemplos para ela, a pessoa. Principalmente né? compreender a situação da pessoa. Nós encara o luto de algumas formas, por isso que me despertou nós fazemos esse vídeo,
Às vezes nós encara o luto como se fosse só quando a gente perde um ente. Principalmente um ente, né? Um amigo. Mas na realidade tem muitas pessoas andando do teu lado que está em luto. Essa pessoa acaba de perder um emprego, acaba de perder um pai, uma mãe, um membro, acaba de perder um membro físico. Essa pessoa está enlutada, ela precisa muito do apoio de vocês. Essa pessoa que perdeu uma família, ela precisa muito do ombro de vocês. Hoje em dia, o que cabe a nós fazermos com uma pessoa enlutada é tentar compreender e tentar se colocar no lugar daquela pessoa. Lembrar como era aquela pessoa antes daquela perca. Aquela pessoa era uma pessoa muito alegre, aquela pessoa era uma pessoa extrovertida, aquela pessoa até então era uma pessoa muito Sociável. para frente, sociável. E nós temos que tentar resgatar isso. E não apresentar o quadro que aquela pessoa se encontra. Porque Sem querer ajudar. Porque como o irmão Jonathan falou, isso é só uma fase. E nós temos que respeitar essas fases. Quando nós respeitamos essa fase e tem pessoas do lado que nos apoiam, a gente vence todos juntos. Mas quando a gente não respeita as fases e não apoia também, aí vai todo mundo se perder, né, Jonatas? Porque tudo nas nossas vidas tem fase, né? Vocês foram pequenos, hoje são 2 homens, e a gente sempre respeitando fase, conversando, por isso que se tornam hoje homens. Homens para a sociedade, para agregar a sociedade. E a pessoa, por mais que esteja, voltando para o tema, por mais que esteja em luto, mas ela não morreu. Por mais que essa pessoa tenha dificuldade de fazer as coisas tão simples que nós achamos, hoje não faz, porque sofre uma depressão por causa daquele luto, sofre uma inferioridade interior por causa daquele luto, sofre uma angústia tão grande por necessitar de uma pessoa que está do lado para fazer a mínima coisa. Essa pessoa está muito enlutada, essa pessoa precisa de ajuda. Para poder superar isso, né? Passar essa fase. Tem que, vamos supor, se você não consegue passar essa primeira fase, Jonatas, fica super difícil de passar. Continuar. Por que eu tô... Deus despertou, nós fazemos esse vídeo. Porque tem muitas pessoas que morreu junto com aquela. Uma parte dela foi embora. Ela com aquele luto dela, ela não consegue se desvencilhar do luto. Porque as pessoas que estão do lado têm que apresentar ela quando antes daquele luto. A pessoa vai ter um propósito, uma forma de sair daquele luto. Aí você pode até dizer, mas a pessoa não tem Jesus Cristo. Ele tem que levantar a mão para Jesus e aceitar Jesus. E, irmãos, isso é coisa inventada pelo homem. Esse negócio de você estar levantando mão em frente de igreja e indo lá na frente aceitar Jesus, tem hora que a pessoa não tem condições de chegar até lá. Chegar na frente do templo para poder... Esse apelo tem que ser feito no lugar que a pessoa está, irmão. Não tem que ter aquela... Como é que se chama? Aquela... cerimonial. Aquele cerimônio de levar lá na igreja, ele tem que aceitar Jesus. Não, irmão. Faz esse apelo onde a pessoa estiver. Irmãos, vamos vencer com Cristo. Agora, principalmente, Cristo deixou você para ser esse apoio. E você está negligenciando. Deus deixou você para ajudar essa pessoa e você está negligenciando. E se eu estou falando para pessoa que está enlutada, você não está, às vezes, se deixando ser ajudado. Você não está encarando a sua realidade de vida hoje. Você tem que encarar de frente e ver que a sua realidade é essa hoje. A nova realidade que você vai pertencer, né? E a nossa esperança não pode ser centrada nesse mundo. A nossa esperança tem que estar ligada em Cristo. Em Cristo Jesus. Ah, Fábio, mas tu é um cara todo... Você pode olhar e dizer assim, quem é esse cara que está falando essas coisas? Irmãos, eu posso até me perder. Mas eu não posso influenciar uma pessoa enlutada ou você que está ouvindo essa palavra a se perder. Jamais. Né, irmão Jonas? Certeza. E aí, irmão não Jonas? pode deixar as pessoas... Vamos para a Bíblia um pouco, irmão Jonas, que a gente
falou bastante sobre a parte que a gente vive o dia a dia, né, irmão, com as pessoas Do enlutadas. que a gente fala. Agora vamos Pra Fala Bíblia. de Deus, Vamos pra né? Bíblia, que é a nossa âncora, né? Que aqui a gente vai ver que... Jesus também ficou enlutado alguma vez? Exatamente. É isso que a gente vai ver. Que a gente sempre ouve que é, como o senhor disse, que é falta de fé, mas vamos ver aqui o que Jesus disse, que em João 11, você deve conhecer que é a morte de Lázaro, quando Jesus ele chega em Maria, está todo mundo comovido, que tem a seguinte diálogo. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim, os judeus que os acompanhavam, que é o povo que estava ali em volta, agitou-se no espírito e comoveu-se. Jesus aqui comoveu-se. E perguntou, onde o sepultastes? Eles responderam, Senhor, vem e vê. E agora que vem um ponto-chave. No versículo 35, ele diz, Jesus chorou. Esse choro foi por quê? Por causa do luto. Porque ele viu, neste momento, que Lázaro havia morrido. O Lázaro, amigo dele, a Marta e a Maria estavam chorando. E aí Jesus ele ficou sentido por isso, né? Para mostrar que não é coisa de quem não tem fé, né? Porque Jesus mesmo chorou porque viu um amigo dele morrendo, sendo que Jesus ressuscitou ele depois. O que você vê nesse cenário aí, Jonas? O que você vê nesse cenário? Jesus chorou. Você diga o que você viu, e o que eu vi, eu vou falar. O que foi que ele sentiu ali com aquelas pessoas? Se Jesus é o Todo-Poderoso, onisciente, onipresente, dependesse ali, Jesus já falava assim, vem Lázaro, da onde ele estava. E por que foi que ele chorou? Pra mostrar que chorar não. E o luto não é coisa que de quem não tem fé, de pecado. Na verdade, é uma coisa natural. Muito bem, Jonas. Porque Jesus ele estava com a natureza humana, então ele estava propenso sim, a também sentir tristeza. Que Porque é o caso chorar do em luto, irmãos, não é coisas de pessoas do mundo. É de pessoas que servem a Cristo também. Chora por luto, sofre por luto. Só que a coisa que eu vi também é a empatia. Eu vi empatia em Jesus. Ele começou a chorar porque Marta e Maria estavam chorando e outras pessoas. Não é porque Jesus queria se aparecer chorando, não. Ele teve empatia. Até porque aqui diz, agitou-se o espírito e comoveu-se. Ele Por causa do comoveu choro. ao ver aquilo ali. Porque ele sabia que ele ia ressuscitar Lázaro. Ele sabia que... Mas por que Jesus chorou então? Se ele sabia que ia ressuscitar, Lázaro ia sair daquilo lá. Ele sentiu empatia. É isso que está faltando. Esse é o ápice do vídeo de hoje. O ápice do vídeo de hoje é esse. É empatia. É nós sentirmos empatia com o nosso próximo. É nós entender o momento que o nosso próximo está vivendo. Nós, quando passa a entender o momento que aquela pessoa em luto está passando, nós fazemos igualmente Jesus Cristo. Nós chora junto, nós ri junto, nós come junto, a gente chora junto, tudo junto. Porque quando estamos juntos, e esse foi o propósito de Cristo, criar essa humanidade, essa terra, foi isso. É ter diálogo, convivência, socialização. Jesus fez isso. E ele gosta disso. Não uma pessoa ver uma pessoa enlutada e não respeitar o tempo da pessoa. Tempo. E o que eu queria falar para vocês é isso, irmãos. Não é que você, porque pertence a uma denominação, que você não vai passar por isso. Que você não vai ficar triste. Que você não vai ficar chorando. Não. Você, irmão, é propício a essas coisas. Não é porque você passou a vida inteira sofrendo que você não vai sofrer. Eu já estou imune a isso. Não acontece isso. Não é porque você passou por uma grande perca que você vai ser imune de outra, não. Você continua respirando. Você precisa respirar. Tem pessoas do teu lado que precisam de você. Por isso que você tem que sair logo desse luto. Tem que passar de fase do luto. Tem pessoas do teu lado que precisam de você, bem, para continuar a jornada. Né, Jonas? Porque é uma parceria ali, né? Porque é uma parceria. Irmãos, pai, filho, amigos, parentes, no geral, né? É verdade. Que tenta ajudar você a superar aquilo ali. Às vezes você não percebe, mas está tentando. Exato. E eu queria agradecer esse vídeo. Queria agradecer as pessoas e tira da tua mente
tira da tua mente o que quer dizer luto. Luto não é, morte, exatamente né? sobre a morte. Luto quer dizer que você teve uma grande perca. E que as pessoas que estão do lado dessa pessoa, que ajude ela a conviver com esse luto, a passar de fase, a vencer e saber que nas nossas vidas nós temos perca e ganhos também. Nós temos que aprender com ganho, com perca. É igual o Paulo falava, né? Aprendi a viver humilhado, exaltado, aprendi a viver com frio, com calor, mas eu nunca abandonei Cristo, né? Porque naquele grande dia, Cristo vai nos abraçar, Enxugar a lágrima. enxugar toda a lágrima. Eu quero agradecer a oportunidade, irmãos, de você estar aqui. Jonatas também, não sei se vocês perceberam, ele tá um pouco assim, não está bem, está assim, bem está, né? Mas ele disponibilizou a fazer o vídeo conosco. Eu agradeço muito a oportunidade de vocês e Jonas também, Jonathan pode agradecer as pessoas, né, Jonathan? Muito Porque obrigado. às vezes a pessoa pode ver Jonathan meio assim, Jonathan não é assim, né? Mas ele não é isso que vai deixar nós pararmos de falar do amor de Cristo. Passamos um tempo sem gravar, mas voltamos, né? E não vamos parar não, irmãos, porque tem coisas que as pessoas deixam passar assim, tipo luto mesmo, pensa que luto é só quando morre, não é, né, Jonathan? Muito obrigado para quem chegou até aqui nesse vídeo, veio, foi tocado. Se você conseguiu aprender, para você passar esse processo, ajudar você, primeiro você e depois outras pessoas. E espero que você, se for sua vontade do seu coração, compartilhar esse vídeo para outras pessoas que você sabe que vai precisar, tá num processo difícil, ser ajudado também. Eu agradeço a todos que chegaram até aqui. A paz e graça a todos vocês e que Deus acompanhe nessa vida. Tchau. 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 Tchau.